E aí, cabocada? Vou me ajeitar aqui. Boa tarde a vocês, como vocês estão? Tudo bom? Por aqui tá tudo em paz, né, cabocada? Cabocada, hoje eu venho trazer algumas explicações, né? Muita gente aí viu o que aconteceu com Custódia, só que também não entendeu direito o que aconteceu com ela. E nem quem é Custódia, né? Então vamos recapitular para você entender como foi a aquisição, as expectativas que a gente tinha nessa vaca e o que realmente levou ao fim de Custódia. Bora lá? Então, cabocada, vocês que crescem, que são de fora, que não cria, vocês que gostam do agro, vocês que estão aqui, né? Porque vocês sabem que o canal hoje ele foca mais no Cindy, mas a gente posta a nossa realidade, o nosso dia a dia da fazenda, essas coisas. Aí a gente postou em agosto, acho que foi em agosto, Custódia P. Quem é Custódia P e o que aconteceu? Em agosto, o Cindy P do seu Pompeu Borba, lá do amigo Álvaro, do amigo Sérgio, eles fazem um leilão Cindy P. E o leilão Cindy P, ele disponibilizou uma doadora chamada Custódia P. Custódia é um animal da geração antiga de seu Pompeu. Ela já tinha 15 anos, é uma vaca Del Rey em cima de mãe veludo. Uma vaca extremamente, de uma genética extremamente rara. E ela estava prenha de observado P, que na linha alta, na linha baixa, que diga, é veludo também. Então era uma compra que ia agregar muito no nosso rebanho, como vai agregar ainda, vocês vão saber como. Aí o que aconteceu? Eu fui lá, comprei essa vaca. Por conta da idade dela e a gente querer multiplicar essa genética, quando eu comprei ela lá do Álvaro, eu digo, então, o que eu vou fazer com essa vaca? A gente tem que aspirar. E a minha estrutura na minha fazenda não permite. Os planos inicial era deixar lá no Álvaro, ela ia parir lá, eu ia aspirar ela lá, né, em Campina Grande. Mas aí o que acontece? Por conta da idade, há um risco de uma baixa produção de ossos e não gerar tantos produtos ou até mesmo não gerar nenhum. Vacas mal da idade, acontece, isso é algo natural. Aí temos uma central de receptor, eu tenho uma central que eu mando meus embriões lá em Minas. E o responsável disso é o Eduardo, a gente também aceita doadoras. Aí o que aconteceu? A gente errou tentando acertar com Custódia. Por quê? Como eles tinham a central, eles iam fazer transferência a fresco, se a vaca estivesse lá. A transferência a fresco aumenta a chance de prenhez das receptores. Então, se eu consigo com a FIV gerar 4 prenhezes, que é um número muito bom, com a transferência a fresco eu vou conseguir 6 ou 7, que eu aproveito muito mais embriões. Então a gente conversou, ele me explicou, eu digo, olha, dá certo, vamos mandar para lá. A vaca foi para lá, a vaca chegou lá, acho que meados de setembro, pariu em dia 11 de outubro, um lindo bezerrinho, filho de observado, né? É o Aroeira CCBB, né? Que é a nossa marca, então ele é a Aroeira, que esse ano a gente está iniciando, então a gente está marcando os animais no ar. Elefante, Adão, Aloprado e Aroeira, né? É um garrotinho que a gente espera muito dele. Quando ela tá, e por conta disso ela só ia ser, tem um prazo de 45 dias, ela parou em outubro, ela só ia ser aspirada em dezembro, porque na central eles aspiram mais ou menos dia 10, dia 11. E no dia 10 e 11 de novembro ela não estava no prazo ainda, não tinha completado os 45, então ficou para o outro mês seguinte. Então nós estávamos na expectativa, eu comprei sêmen e mandei para lá, né? Eu comprei ponto fino e pé de vento, bem como Odisseu, ia trabalhar com esses três touros em cima dela. Então, Custódia P estava lá na central em Minas Gerais, com todo o cuidado, né? Acompanhado de médico veterinário e todo mundo. O que aconteceu com Custódia? Custódia pariu lá, aparentemente saudável, o bom, bastante leite no início, principalmente da lactação, depois ela já começou a descair um pouco e é saudável. Quando foi quinta-feira, me notificam que a vaca estava doente, estava em tratamento, porém o veterinário não deu muita esperança, que ele não sabia ainda.
Ele acreditava que era um problema no fígado, no rins, porque ela estava mijando sangue e ele não estava entendendo direito o que estava acontecendo. Né? Tinha uma suspeita muito grande de tristeza parasitária, mas não batia com o sintoma da tristeza só. Aí eu falei com o Álvaro explicou, não, Eduardo, ela sempre foi assim, mostrou os exames, mostrou realmente a vaca era saudável apesar da idade. Aí, infelizmente, a vaca morreu, né? Ela não teve como se recuperar e eu vou explicar por quê. Quando ela morreu e a gente ficou nessa, o que aconteceu com a vaca? Eu digo, não pode ficar com isso. Um disse que a culpa é de quem vende, o outro disse que a culpa é da central. Eu digo, vamos botar uma pedra nisso, vamos resolver esse problema. Tem como? Tem. Chamei um terceiro veterinário, paguei a ele um salário mínimo, né, que é o custo. Ele me fez a autópsia da vaca. Que é a autópsia? Ele abriu toda a vaca. Eu não vou mostrar isso aqui, ele mandou o vídeo, mas não vou mostrar aqui porque é uma cena muito forte. Ele abriu toda a vaca, da ponta do rabo, a cabeça, até porque tirou material cefálico. Coletou várias amostras para fazer exames e foi avaliando como estava a vaca. Infelizmente, foi um conjunto de fatores que nos tirou custódia. Como é um conjunto de fatores? Ela apresentava uma deficiência de cálcio muito grande, que não tem gente que dá osteoporose, a vaca tinha osteoporose. Isso foi um agravante que o cálcio é o principal. Com a glicose, salvo engano, são os principais fatores que contribuem para o nosso sistema imunológico. Então, se falta cálcio, não quer dizer que só que nossos ossos estão fracos, como os ossos dela também estavam fracos, mas quer dizer que a nossa imunidade cai muito. Com a imunidade caindo, Custódia pegou Babés ebose, uma coisa assim, Babés ebose, é um nome, é uma tristeza parasitária, só que muito mais pior do que a nossa. E conversando com os profissionais, como o Jorge Stefânio, como o Ramon Ferreira, que são grandes veterinários aqui no Nordeste, grandes entendedores, eles chegaram e disseram assim, Eduardo, infelizmente o Cindy é um animal extremamente rústico, porém tem coisas que ele é extremamente fraco. Babés ebose é uma coisa que o Cindy não escapa. Até hoje a gente nunca viu um caso que escapasse. Principalmente vacas paridas têm uma alta taxa de pegar. Aí eles me explicaram que o Cindy tem essa alta taxa de fatalidade na Babés ebose, porque é como se o organismo do Cindy tentasse segurar a doença ao máximo e não transparecesse para fora. Quando essa doença vem ficar aparente, quem está olhando ela vem perceber, ela já está num estágio tão avançado que o organismo do animal por dentro está todo destruído. E esse animal não resiste, do dia para a noite morre. Para você ver como é um caso sério. É tanto que quando foi aberto custódia, ela estava cheia de inflamação. Ela estava cheia de... Não é inflamações, é quando está vazando sangue. Hemorragias, né? Ela estava cheia de hemorragias que iam desde o fígado, o rins. Ou seja, a vaca estava sangrando por dentro. Mas isso não era notado. Entendeu? Ela estava sangrando por dentro, isso não era notado. Então, quando juntou todos esses fatores com a idade da vaca, mas independente da idade também, ela morreu, né? Foi uma fatalidade, foi uma falta de má sorte. Eu conversei com 4 veterinários, os 4 disseram, nossa, Eduardo, que falta de sorte, que má sorte, porque é um caso extremamente complicado e não tem o que fazer. Eu queria o laudo para a gente entender o que ia ter acontecido e foi bom, porque através dos exames, através da autópsia, foi constatado isso. A gente tem exames para comprovar e viu que realmente foi uma fatalidade. A gente perdeu custódia, né? O Álvaro do CINDP se prontificou a dar uma bezerra. Ele disse que quando for lá no CINDP, na fazenda em si, vai escolher uma bezerra e me ceder essa bezerra. Estamos esperando, fé em Deus, isso, né? Essa boa vontade dele, que ele ofereceu, nem pedi. É tanto que eu disse assim a ele, Álvaro, eu só vou aceitar porque eu não aspirei ela. Se eu tivesse gerado uma aspiração dela, se eu tivesse uma prenhez dela, eu não ia aceitar.
porque você não tem a obrigação de fazer isso comigo, você está fazendo de boa vontade. Então, de boa vontade também eu aceito. E outra maneira que também vai aliviar o prejuízo da gente é que ficou Aroeira. Aroeira vai ser um tourinho que vai contribuir muito com a gente, por quê? Porque Custódia ia contribuir muito com a gente. E o pai dele, que é o Observado P, é um touro também na linha que a gente deseja. Então, apesar que a gente perdeu Custódia, a gente tem a semente dela, que é a Aroeira. Em fé em Deus, a gente vai conseguir multiplicar, fazer muitos animais desse bezerrinho. Agora, nossa preocupação é tratar o bezerro e ver como ele vai caminhando. E fé em Deus, o Sino da Cabocada vai conseguir chegar no padrão do gado que ele quer. Talvez demore um pouco mais, porque a gente esperava que com Custódia em 2 ou 3 gerações a gente chegasse no que a gente queria. Agora sem Custódia vai demorar um pouco mais, mas é assim mesmo. A caminhada a vida já caminhada já diz, né? Caminhando, você vai caminhando, você nunca é um processo contínuo e vamos que vamos, né, Cabocada? Mas desde já agradeço o carinho de todos, a atenção, tanto dos amigos criadores, sim, tanto dos próprios veterinários que deram assistência, ou lá em loco ou de longe, que eu aperriei muita gente. Quando eu soube que Custódia estava doente, meu amigo, eu falei até com mãe de Pantanha para a gente tentar entender o que estava e tentar salvar a vaca, mas infelizmente não deu. Então o vídeo de hoje é basicamente isso. Mais uma vez agradeço a todos e o meu muito obrigado.